Abra comigo a palavra do Senhor novamente em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10 e verso 11. Primeira Pedro, capítulo 4, verso 10 e verso 11. Agora eu leio na versão revista e atualizada, que é a mais conhecida entre nós. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, use esse momento devocional para nos instruir, para que a Tua palavra caia como semente no nosso coração e nossa mente seja esclarecida por ela. Pastoreia o Teu povo pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, para que Ele mesmo conduza, Senhor Deus, todas as coisas que fazemos, pois queremos fazer para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quando nós estudamos dons espirituais no Novo Testamento, 4 textos, ou 4 parágrafos, ou 4 blocos de ensino são muito importantes. 1 Coríntios, capítulo 12, e também o capítulo 14, que tratam dos dons de manifestação, dom de línguas, dom de profecia, dom de conhecimento, o apostolado e aqueles que lá estão alistados. Paulo, naquela ocasião, explica que ninguém pode dizer Senhor Jesus a não ser por uma ação do Espírito Santo na sua vida, e que dons são dados por meio desse Espírito para que as pessoas sirvam umas às outras. Então ele usa boa parte do que ele escreve para corrigir vários excessos que estavam acontecendo na igreja de Corinto, enfatizando que é muito melhor que ele falasse, por exemplo, 5 palavras no idioma que todos entendessem, do que falar 10.000 palavras em línguas e ninguém entender nada. O objetivo de Paulo era corrigir excessos que estavam acontecendo na igreja. Um outro texto importante é Romanos capítulo 12, do verso 1 até o verso 8, onde Paulo descreve vários dons, pelo menos 9 deles, e ele diz que nós devemos fazer uso dos dons espirituais ali, ensinados com dedicação, de forma apropriada, para servir uns aos outros ao Senhor. Um outro texto importante é Efésios capítulo 4, do verso 7 até o versículo 12, quando ele fala apenas de 5 dons: apostolado, profecia, ele fala do evangelista, pastores e mestres. E o objetivo de Paulo ali em Éfeso é mostrar que cada um recebeu o dom, e que o dom que você recebeu faz de você um dom para a igreja, de modo que aquilo que você é aquilo que você faz. O dom que você recebeu é quem você será na vida da igreja. No entanto, ali ele enfatiza que os dons são dados para que, ao servir, nós possamos proporcionar à igreja um crescimento integral, cada parte ajudando no crescimento do todo. E o último texto, muito pouco conhecido e quase nunca mencionado, é esse que nós acabamos de ler de 1 Pedro, capítulo 4, verso 10 e verso 11, em que Pedro divide todos os dons espirituais em apenas 2 áreas: falar e servir. Então Deus nos dá dons para que possamos falar aos outros o evangelho, o testemunho, o ensinamento, a doutrina, as coisas de Deus uns para os outros. E Deus nos dá dons para que possamos servir, cuidar uns dos outros, ajudar uns aos outros, amparar uns aos outros. Então dons como o de pregação, o de ensino, de exortação, Pedro coloca na área de quem fala de acordo com a palavra de Deus. Nunca ultrapassando a palavra, nunca ficando aquém, atrás da palavra de Deus, mas sempre ensinando a palavra para o povo de Deus. E dons como os de presidir, os de misericórdia, os de cuidar das pessoas, ele então diz que são dons de servir.
Não é que quem fala não serve, mas ele está falando de servir com as mãos, de cuidar, de não simplesmente falar, ensinar e exortar, mas de fazer algo a respeito. E se nós fôssemos prestar um pouco mais atenção, nós vamos perceber que as áreas dos ofícios da igreja também são divididos assim. Os presbíteros, regentes e docentes estão muito envolvidos com falar à igreja. E os diáconos estão completamente absorvidos por servir à igreja. E isso mostra que para o presbiterato e para o diaconato é necessário que haja dons envolvidos nisso. Há pessoas que receberam dons para servirem na diaconia e há pessoas que receberão dons para servir no presbiterato e no pastoreio da igreja do Senhor Jesus. O que é importante observar e que é uma tônica repetida em cada um dos 4 parágrafos que tratam disso é que dons são dados para servir. Não é para você aparecer, não é para você ostentar-se, não é para você ser aplaudido pelos outros, mas é para você colocar a sua vida, os seus talentos, as suas capacidades a serviço do irmão, da irmã, do povo de Deus. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Isso quer dizer que você precisa descobrir o seu. Isso quer dizer que você precisa entender qual é o seu lugar na igreja de Deus. E não se aprende qual é o seu lugar simplesmente ouvindo assentado num banco. Você aprende qual é o seu lugar se envolvendo com as coisas da igreja. E Pedro diz mais, que ao servir conforme o dom que recebeu, nós seremos e devemos ser bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Deus nos capacita com dons para servirmos uns aos outros, e ao fazê-lo, cada pedacinho de serviço que você oferece, você mostra um pedacinho da graça de Deus para o irmão e para a irmã. Graça que você recebeu no perdão dos seus pecados. Graça que te fortalece para enfrentar todos os desafios e obstáculos na sua vida cristã. Então ele diz, se você fala de acordo com a palavra. Se você serve, faça na força de que Deus vai suprir o seu ministério. Então ele conclui. Como ele conclui? Ele diz, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Tudo o que fizermos, seja em palavra, seja em ação, façamos para a glória de Deus. O objetivo de Deus dar dons à igreja, o objetivo de Deus dar presbíteros e diáconos à igreja, é para que em todas as coisas o nome de Deus seja glorificado. Quem será eleito nessa noite não vai ser eleito para representar um ou outro grupo dentro da igreja. Vai ser eleito para representar Deus diante da igreja. Não é você que será representado diante de Deus nessa eleição. Aquele em quem você votar e que, por conseguinte, se for da vontade de Deus, for eleito, vai representar o Senhor diante de você. É para isso que você vai elegê-lo. Então nós precisamos pedir que Deus nos abençoe. Vamos orar? A palavra de Deus diz que quando a igreja elegia, ela jejuava e orava. Nós não fizemos nenhum jejum essa semana, a não ser aqueles irmãos que desejaram fazê-lo por vontade própria. Mas orar nós podemos fazer agora. Então vamos separar um tempo aqui para pedir a Deus que